Boa tarde, povo de Deus. Quem está falando aqui é a diaconisa Marluce, que hoje eu sou missionária de Deus. Eu dou graças e glórias ao Deus Todo-Poderoso. Deus está aqui, neste momento, gravando esse vídeo. E pedindo a cada um que esteja ouvindo esse vídeo, que possa compartilhar com seus amigos, com irmãos, com vizinhos. Compartilhe esse vídeo, que é muito bom para nossas vidas. E o título desse vídeo é: Acorda, povo de Deus, precisamos acordar. Acordar aqueles que dormem, acordar aqueles que não dão ouvido à palavra do Senhor. Porque nós estamos nos últimos dias. Nós estamos chegando quase pertinho de entrar na Nova Jerusalém. Estamos chegando quase perto de ser arrebatado. Então a gente tem que acordar. A gente tem que estar ligadinho com Jesus, convidando sempre o Espírito Santo para estar sobre nossas vidas, para nos fortalecer, para abrir os caminhos da visão, para que nós possamos enxergar realmente tudo aquilo que o nosso Rei dos Reis deixou escrito para nossos dias. Ele foi muito claro quando ele esteve na terra. Ele deixou tudo que nós possamos aprender, que nós possamos aplicar em primeiro lugar a palavra de nosso Jesus, para que nós possamos caminhar. É como diz a palavra em Salmo, 119, 105, que ele diz: lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para os seus caminhos. Então é muito bom quando ele é lâmpada para os nossos pés, que é para a gente marchar, caminhar. E luz para os nossos caminhos, porque ele é a luz, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não há outro caminho senão esse. E é muito importante quando nós se baseamos nessa luz para nos clarear os nossos olhos, para que a gente possamos abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos lábios somente para proclamar, agradecer, glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Hoje aqui está um dia maravilhoso, um sol maravilhoso que brilha sobre toda a terra. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo. Mas Jesus, ele não deixou escrito que a gente ia passar por tudo isso. Nós olhamos para o passado, o tempo dos reis, não tem diferença. Hoje nós não temos guerra no mundo inteiro. E naquela época os reis viviam brigando, nações contra nações, e eram muitas mortes. Mas Deus usava aqueles homens de Deus para que acabasse com aquilo que fosse ruim. E hoje Deus está deixando para um só dia. Mas para que aconteça tudo isso, a gente tem que ter o caráter de Cristo, a gente tem que ter o linguajar de Cristo, a gente tem que ter o olhar de Cristo, a gente tem que ter o pensamento de Cristo, a gente tem que andar como Cristo nos ensinou. Eu gostaria de trazer uma mensagem para os meus irmãos e para as pessoas que vão ouvir essa tarde. É uma história muito passada, mas que pode ser recente hoje nas nossas vidas. É a história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã foi um chefe do exército, do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque era ele, o Senhor, dará livramento aos sírios por este homem, o herói e valoroso. Foi por intermédio de Naamã, que era muito respeitoso, era um grande homem naquela época, e que por ele ser um excelente homem, ele
foi determinado para ele acabar com aquela guerra em Síria. Então ele era um homem excelente, porém era leproso. E a ele vencer essa guerra, ele trouxe muitas pessoas naquela época, né, como escravo. E naquele meio veio uma menina que perdeu seus pais e ele trouxe como escrava. E ele colocou aquela menina aos cuidados da sua esposa, para ser ama da esposa de Naamã. E aquela menina, ao olhar para Naamã, ela observou que Naamã era leproso. E ela, com aquela simplicidade de uma serva de Deus, ela olhou e disse: se meu Senhor soubesse que em Samaria tem um profeta, que se ele fosse procurar esse profeta, ele seria curado dessa lepra. E a irmã, a esposa, passou para Naamã, ou Naamã ouviu, e aí ele foi ao rei, e o rei deu aquela carta, e a carta para outros reis, e aí Naamã chegou até perto de Eliseu. Ele foi com os soldados dele procurar Eliseu, porque ele queria ser liberto daquela lepra. E Naamã, ele foi mandado por Eliseu, porque Eliseu nem chegou perto de Naamã. Eliseu nem veio falar com Naamã. Ele só mandou um recado pelo seu servo. E mandou que Naamã fosse aquele rio sujo, imundo, e se banhasse naquele rio, mergulhasse por 7 vezes. Ele desse 7 mergulhos naquele rio. E Naamã ele não gostou, ele reclamou, porque ele se sentia muito limpo. E ele disse: mas tem um rio tal, que é um rio limpo, porque ele não mandou que eu fosse mergulhar naquele rio. Mas logo nesse rio sujo, ele manda eu mergulhar. E lá se vai Naamã. E os soldados de Naamã disseram: mas ele não, o profeta não mandou, não custa nada o senhor mergulhar, mergulha. Faça de conta que o rio não é limpo e o senhor mergulhe. E Naamã obedeceu e foi e mergulhou, e Naamã ficou limpo, porque ele obedeceu e mergulhou 7 vezes. A Bíblia relata que o número 7 é a pureza de Cristo. E aí o que acontece? Ele ficou limpo. A pele dele se tornou uma pele como a de criança. Mas eu pergunto para quem está ouvindo esse vídeo: qual é a minha lepra? Qual é a sua lepra? Qual é a sua lepra? Hoje nós recebemos Cristo, aceitamos Jesus, se batizamos, descemos as águas, e o próprio Jesus diz que quando a gente desce ao batismo, os nossos pecados ficam jogados para trás, que aquela rio leva de água abaixo. E não é para a gente nem olhar para trás e nem se lembrar mais dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas será que nós fizemos isso mesmo? Quando nós mergulhamos na água, nós esquecemos dos nossos problemas de lá de trás? Será que não veio algum ainda conosco? Será? Qual é a sua lepra? Porque a Bíblia não menciona qual era a lepra de Naamã, só diz que ele era leproso. Mas se a gente botar para funcionar a nossa mente, pedir o Espírito Santo que nos esclareça, o leproso naquela época, ele não convivia na sociedade, ele não convivia com a família, ele era posto em um lugar que só vivia leproso. Ele não podia nem mais chegar perto da família. Mas por que Naamã era um chefe do exército? Por que Naamã trabalhava como chefe do exército? Por que Naamã vivia dentro de casa com sua família, se Naamã era leproso? Então eu quero falar para quem está me ouvindo nesta tarde. A lepra
Nós, às vezes, torcemos elas até quando nós se aceitamos e se batizamos. Porque vaidade é uma lepra, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que tudo no mundo é vaidade. Então a vaidade, nós temos ela, porque tudo no mundo é vaidade. Mas e o orgulho? E a soberba? E eu posso, ninguém manda em mim, ninguém manda eu fazer para eu obedecer, eu só obedeço a Deus. Mas se eu ver que aquela coisa que o pastor, alguém mandou, eu não vou obedecer. Isso é uma lepra. Isso é uma lepra. Nariz empinado. Eu posso, eu faço, porque eu sou quem eu sou. Ninguém me muda. Ninguém pode tirar o que eu nasci assim e assim eu morrerei. Isso é uma lepra. O próprio Jesus diz, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo também diz, que nós temos que andar em comunhão com nossos irmãos. Você vive com comunhão com seus irmãos? Se você não vive, é uma lepra. A Bíblia diz que nós não podemos falar mal dos nossos irmãos. Nós não podemos falar mal de ninguém. Nós não podemos ter acepção de pessoas. Nós temos que levar a palavra do Senhor, seja quem for. Nós temos que vestir, dar de comer, dar de beber aos que têm fome. Será quem é aqueles que estão com fome, que estão com sede, quem está nu e que está descalço? Que você possa tirar um pouquinho do seu e levar essas pessoas. Será que é um homossexual? Será que é uma mulher assim? Será que é um ladrão? Será que é um traficante? Quem são essas pessoas que precisam do nosso auxílio? Você vai levar? Você divide? Você dá? Ou você não dá porque aquela pessoa você não pode chegar perto? Porque é um traficante, porque é um ladrão, porque é um assassino, é um criminoso, é um maléfico, é um homossexual. Eu não vou chegar perto porque a Bíblia condena. Aí isso é uma lepra. A Bíblia diz que você não pode falar mal do seu pastor. E se você fala, isso é uma lepra. A Bíblia diz que nós não podemos levantar falso testemunho. Mas se você fala, é uma lepra. A Bíblia diz que nós não podemos mentir. Porque se nós mentir, nós somos filhos do diabo, porque o pai do diabo é a mentira. E você mente, eu minto só um pedacinho pequenininho assim, ó. É uma mentira de brincadeira, mas é mentira. Você mente, é uma lepra. Meus irmãos, aí Jesus ele diz que são muitos convidados e poucos escolhidos. Então, se nós ainda temos essa lepra e não se consertamos dela, nós não somos escolhidos, não, somos convidados. Para nós ser escolhido, a gente tem que mudar, tem que ter mudança, tem que ter caráter. Porque se a gente não mudar, a gente não pode ser escolhido, tem que ser convidado. E os convidados vai para onde? Os convidados ficarão para a grande tribulação. Os escolhidos é que entram pela porta. Quando os convidados chegam, aí Jesus diz, não te conheço, mas eu curei, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu preguei, eu fiz, eu aconteci, mas Jesus diz, não te conheço, afasta de mim. Esses são convidados, não são escolhidos. E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que tirar essa lepra de dentro da gente, que é para a gente se tornar escolhido e não convidado. Escolhidos e não convidados. Depois Jesus diz que a porta que a gente vamos entrar e que nós pensamos de querer entrar e que nós fizemos tudo para entrar, a porta é estreitinha, é estreitinha. Muitos dizem que a gente tem que se virar assim, para poder passar. Não, a gente tem que passar de frente. Se você tem o caráter de Cristo, você vai passar de frente. Mas se você não tiver o caráter de Cristo, você não tiver mudança na sua vida, você não lavou com o sangue de Jesus a sua lepra,
Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, sofreu, tomou aquelas chicotadas, foi acoroado de espinho, carregou aquela cruz pesada, foi crucificado por mim, por você. Se você não tirar sua lepra, se você não lavar com o sangue dele a sua lepra, não se libertar das lepras, não valeu a pena Jesus morrer na cruz por mim e nem por você. Jesus morreu em vão. Então nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Acorda, povo de Deus, acorda. Nós temos que acordar e pensar o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Nós temos que ir atrás do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É o Rei Jesus Cristo que morreu na cruz por mim e por você. É Jesus que vai nos salvar. É Jesus que vai nos purificar. É o sangue de Jesus que vai nos limpar. Então nós temos que fazer tudo por Jesus. Pregue a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Fale a verdade. Doa em quem doer. Pare de fazer coisas fora da Bíblia Sagrada. Vamos correr atrás da nossa salvação. Meus irmãos, eu digo aos irmãos com toda sinceridade, ninguém aguenta pegar seu dedinho, colocar no fogo para ser queimado. Quem aguenta, coloque sua mão, seu dedinho, só a pontinha no fogo quando estiver aceso. Depois vai colocando o dedo todo e coloque a mão para ver se aguenta. Você aguenta? Você não aguenta, porque se queimar um pinguinho, arde tanto, dói tanto, você clama tanto a Deus, porque é muito doloroso. Aí já pensou, meu irmão, o corpo todo no fogo do inferno, para o resto da sua vida? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Ou você quer ter uma vida de regalia, uma vida sem sofrimento, uma vida sem choro, uma vida sem dor, uma vida, eu vou me olhar, eu estou me olhando aqui nesse vídeo, eu não sou mais aquela jovem do passado, que a minha pele era aquela pele bonitinha, lindazinha, eu era muito bonito, cabelinho preto, bem arrumadinho. Hoje meu cabelinho está todo branquinho, as ruguinhas no rosto, as pelanquinhas chegando, porque a idade chegou. Mas o próprio Rei dos Reis promete que eu vou viver uma vida de juventude, uma vida, eu vou voltar a ser linda, a ser bonita, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Viver eternamente, pulando, correndo, louvando, glorificando, exaltando ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É ser livre das lepras. É calar nossa boca. Abrir só para louvar e glorificar o Senhor. Abrir os nossos lábios só para pregar a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor. Olhar para os montes de onde vem o socorro, nosso socorro vem do Senhor. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por aflição. Ele estava escondido de Saul. E ele escreveu esse salmo, pedindo, dizendo a Deus que quando ele olhava para os montes, era de onde vinha o socorro dele. Ele esperava que o socorro dele vinha do Senhor. E se o irmão lê esse salmo todo, o irmão vê que antes dele terminar de escrever o salmo, o socorro veio. Porque aquele soldado veio correndo, que Saul estava já perto de encontrar Davi. Aí veio aquele soldado e disse: eita, Saul, o teu arraial está sendo atacado pelo aquele rei maldito que não é contra a lei de Deus. Saul pegou os seus soldados e saíram tudo para o acampamento, para livrar o acampamento dele. O socorro veio para Davi? Veio, meu irmão, veio. Então, se você também olhar para o céu, de onde lhe virá o socorro? Aí o socorro vem do Senhor. E você dizer: Senhor,
Me livra dessa lepra, eu não quero mais mentir. Senhor, eu não quero mais falar de meus irmãos. Senhor, eu não quero, meu Senhor, fazer aquilo que não é para eu fazer. Senhor, esse pecado está corroindo minha alma. Senhor, eu não quero mais fazer isso, Senhor. O socorro vem para você, meu querido. Jesus, ele vem te socorrer. Aí o Espírito Santo vem e passa o bálsamo, do refrigério no seu coração. E você é livre de mais uma lepra. Aí você vai continuando a pedir ao Senhor. E aí daqui a pouco você está com seu corpo livre da lepra. Somente para glorificar e exaltar o Senhor. É isso que eu tenho para falar com os meus amados que estão me ouvindo nesta tarde. Meus irmãos, eu peço a qualquer um que possa ouvir essa mensagem. Se livre dessas lepras, se livra, pega e toma banho com o sangue do Cordeiro. Olha para aquela cruz que Jesus carregou por você. Olha para aquela coroa de espinho que foi clavada na cabeça de Jesus. O sangue desceu pela sua face por você, por mim também. Olha para cada chicotada que Jesus levava com aquela coisa nas costas, com aquelas lanças que quando puxava saía a carne do Cordeiro. Por mim e por você. Olha quando Jesus foi crucificado com aqueles pregos grandão nas mãos furadas, que dor Jesus passou nos pés por mim e por você. Meus irmãos, meus amigos, e quem estiver ouvindo essa mensagem, olha para aquela cruz. E Jesus ainda diz assim, olha, carrega a tua cruz e me siga. Então vamos carregar nossa cruz também e seguir Jesus. Mas carregar aquela cruz com todo o lixo que você vai colocando naquela cruz. E deixa lá, meus irmãos. Vamos esquecer das coisas ruins. Satanás, ele está fazendo tudo Satanás está fazendo para destruir o povo escolhido de Deus. Não vamos dar ouvido a Satanás, não. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Vamos ouvir o nosso general de guerra. Vamos ouvir os mandamentos de Deus, que é tão pouquinho. Vamos colocar o ABC de Deus no nosso coração. Quando nós estudamos, quantas letras tem o ABC e você decorava. Então decore o ABC de Deus, que é 4 letras. Decore, coloque na sua mente e no seu coração que o ABC de Deus é 4 letras, que é só O, B, D, C. Guarde essas 4 letras no seu coração e passe a obedecer. Honra teu pai e tua mãe, honra tua esposa, honre teu marido, honre os teus filhos, abençoe tua família, abençoe os teus vizinhos na redondeza onde você mora, abençoa tua nação, abençoa as autoridades, abençoa aquele que Deus colocou na cadeira para tomar conta do nosso país. Abençoa, não condena, abençoa, porque Deus é quem sabe o que Ele faz e o que Ele fez. Não é eu nem é você. Então bora abençoar e não maldiçoar. Não maldiçoe ninguém, porque nós não temos direito de maldiçoar ninguém. Não dê inferno a ninguém, porque nós não temos direito de botar ninguém no inferno. Quem coloca as pessoas no inferno, quem sabe é o Criador. Não deseje a morte de ninguém. Abençoe. Só abençoe, não gosta não, peça a Deus para gostar. Não ama não, peça a Deus para aprender a amar.
não maldiçoe ninguém, só abençoe. Para que você more numa rua abençoada, para que você more numa cidade abençoada, para que esse Brasil seja abençoado pela sua boca, para que os políticos sejam abençoados. Ore pela nossa nação, pelo nosso país, ore pela nossa cidade, ora pela cidade que tu nasceu, ora por onde você pisa os teus pés, meu amado. Só faça abençoar, só faça tudo que a Bíblia nos ensina, é os mandamentos do Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a nós mesmos. Mas eu só posso amar os meus irmãos da igreja? Não, meu querido. Você tem que amar o traficante, o ladrão, o estrupador, o assassino, o corrupto. Você tem que amar a lésbica, tem que amar o homossexual, você tem que amar o candomblezeiro, o satanista, você tem que amar todos, porque Satanás, ele não ama ninguém, mas Deus disse que é para nós amar. Se nós amar o próximo como eu amo a mim mesma, então Jesus faz a obra. Salva, Senhor. Jesus vai e salva, não é eu que salvo, mas nós oramos e pedimos, amamos e abençoamos para que a salvação venha sobre todos, porque se eu quero ser salva, então eu quero que todos também que moram ao meu redor sejam salvos. Eu não quero ser salvo e minha família não ser, porque o próprio Deus diz que eu e minha casa servireis ao meu Senhor. Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que orar pelos meus familiares, pelos meus netos, meu genro, minha filha, meus netos, meus bisnetos. Eu tenho que orar por toda a minha família e honrar cada um deles e abençoar. Obrigado cada um que está ouvindo essa mensagem. E eu peço mais uma vez, compartilhe. E obrigado. Que Deus o abençoe todos que colocam os seus ouvidos para ouvir esse vídeo. Que seja abençoado todos, em nome de Jesus. Amém.